Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a esta tarde de sábado da Associação de Cultura Espírita de Alcobaça. E hoje, com uma grande alegria, temos connosco uma convidada muito querida, nossa amiga do Brasil, a Raquel Maia. Seja muito bem-vinda, Raquel, a Portugal, ainda que virtualmente. Muito obrigada, querida Leonor. Boa tarde a todos que estão no Brasil neste momento a nos assistir, todos que estão em Portugal. Nós ficamos imensamente felizes e agradecidos à Associação Espírita, de Cultura Espírita de Alcobaça, esta cidade tão linda que nós tivemos a oportunidade de visitar e estreitarmos os laços de ideal espírita, desta família abençoada que fazemos parte, com o espiritismo, além de fazermos parte da família universal. Então, nosso carinho, nossa gratidão pela oportunidade e, assim, desejar a todos, muita luz, muita paz e que possamos juntos aprender mais ainda a respeito e relembrar os conceitos dessa doutrina, a doutrina dos espíritos. Obrigada, bem-aja, Raquel. Sem dúvida. Então, a Raquel, só para contextualizar, a Raquel é palestrante espírita, é voluntária do projeto Bonecos de Lata, sendo a própria boneca de lata, que leva a arte a crianças na pediatria do Hospital de Câncer da Paraíba e voluntária também do Move Paz. Move Paz, que é um movimento pela paz e não violência. Realiza também diariamente 1 minuto de reflexão, que eu digo já a não perder, sobre os valores da vida no canal do YouTube Raquel Maia e também no Insta e no Facebook. E participa na UEDAC, que é a União Espírita Deus, Amor e Caridade, Casa da Vovozinha e da Federação Espírita Paraibana. É assim, Raquel? Exatamente. E vem-nos falar hoje do tema Espiritismo e Atualidade, certo? Então, que possamos sentir o apoio, a envolvência, o amparo dos nossos guias e da espiritualidade maior neste trabalho de hoje. Uma vez mais, muito bem-vinda e a todos aqueles que nos acompanham e a palavra é sua. Muito obrigada mais uma vez. Queria aproveitar a oportunidade também para agradecer e para mandar um abraço, um beijo muito carinhoso também, além de você, para o João, que também nos recepcionou, para o José Lucas, que também é o nosso grande amigo, que a gente ainda se comunica, a Maria Helena, a Lourdes Mata, então são o Adriano, a sua esposa, são pessoas muito amáveis que nós fizemos grandes amizades aí em Portugal. Então, ficamos felizes por isso. Vamos, então, iniciar a nossa atividade. Falar da doutrina espírita é, então, falarmos de uma doutrina que nos esclarece, nos espelha uma realidade fenomenal, que nos traz respostas de grandes esclarecimentos que nós precisamos para conseguirmos entender o que passamos verdadeiramente na nossa vida. Iniciamos nos anos de 1848, quando, através dos fenômenos Hydesville, então, estava se comunicando naquela família, a família Fox, através de pancadas, através de ruídos, e, posteriormente, a grande descoberta que ali estava uma inteligência a se comunicar, o Charles Roseman, que era um grande mascate, que tinha sido naquela residência, então, o seu sepultamento, ele tinha sido colocado lá os seus despojos mortais, e por isso mesmo ali ainda estava e queria vir trazer à tona o que tinha se passado com ele. E eram aquelas filhas, as irmãs Fox, que ali começaram a se comunicar porque elas eram consideradas médiums. E para falar de mediunidade, para falar deste termo, nós temos então que entender. Hippolyte Léon Denis Rivail, que nasceu em Lyon, na França, em 1804, ele então crescera e tornara-se um ser, um homem de ciência, onde foi beber na fonte em Verdun com o pedagogo, o mestre Pestalozzi,
E por isso mesmo, aprendendo diversos conceitos e trazendo como homem de ciência e observação para que pudesse, então, representar e codificar a doutrina dos espíritos. Mas de que forma? Vamos buscar na história, sim, que tudo isso que aconteceu foi, então, nesse grande relato, né, como nós começamos a entender que, embora, por 1848, foi chamada a atenção nos Estados Unidos, esses fenômenos estranhos que consistiam nesses ruídos, batidas, e todos esses objetos que, então, estavam a se movimentar, e trazendo uma repercussão mundial, Allan Kardec, na época, Hippolyte Léon Denis Rivail, ele começou e, posteriormente, a saber do assunto, e por convite do seu amigo Fortier, em 1854, para entender um fenômeno também que estava mais ainda acontecendo na França, os fenômenos designados como das mesas girantes, da dança das próprias mesas, e é claro, Rivail, como homem cético, não acreditava em tudo, precisava ter comprovação, porque era um homem de ciência, e ele mesmo publicara inúmeros livros, como Gramática, né, da língua francesa, e era um grande professor, e não acreditava em tudo, em que apenas as pessoas falassem, mas que houvesse comprovação. E fora convidado para este fenômeno, para conhecer esse momento de entretenimento naquela época. Mas lá é interessante saber que as mesas realmente dançavam, as mesas bailavam, mas a causa de tudo aquilo, ele começou a ficar atônito para entender, porque então começou a perceber que, com perguntas que ele mesmo fazia, e as mesas começava a responder, então ali ele observara que todo efeito, se todo efeito tem uma causa, obviamente todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Então começou a concluir que a causa desse fenômeno deveria ser inteligência. E qual seria a natureza dessa inteligência? Aí foi a primeira questão. E ele começou, então, a analisar, a estudar. Foi quando ele busca, sim, analisar os fatos e, obviamente, perguntando se me provarem que a mesa tem cérebro para pensar, né, e nervos para sentir, eu acreditarei. Mas, mesmo assim, após inúmeros estudos, conseguiu concluir que ali tinha algo a mais. Além do estudo do magnetismo, em que fazia e realizara muito bem, buscou, então, jovens médiuns, que ele denominou, porque, então, o termo médiuns, intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material, terminologia dele, e também a questão da mediunidade, ou seja, a faculdade que nos permite a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo corporal, e, acima de tudo, para começar a observar, então, foi através de jovens, mais uma vez, né, em reuniões na casa de Plené Maison, e com jovens, Julie e Caroline Baudin, que então começaram a fazer, ele mesmo, né, perguntas para, assim, explicar e ter condições de mostrar para todo o mundo, para toda a humanidade, de que se tratavam, então, quem eram esses seres inteligentes que estavam por trás de tudo o que, então, as perguntas vinham responder. E é interessante porque sabemos que Allan Kardec, e como essa terminologia foi para ele, né? Porque quando ele começou a organizar todo esse trabalho no processo de codificação da doutrina espírita, com essa orientação, para então esclarecer a humanidade, acima de tudo, que, embora o seu ponto de partida de todos os fenômenos, ele foi, então, de um fenômeno vulgar das mesas girantes, né? Mas essas inteligências, elas começaram a despertar curiosidades. E essa curiosidade para explicar, acima de tudo, o que realmente estava acontecendo para a humanidade e para que pudesse vir a esclarecer todos esses fatos. E então, foi quando
ele recebera, né, a comunicação em que precisava ir realizar nesse processo da codificação e que a doutrina é dos espíritos e não era dele. E era uma opção ele continuar sim ou não. E na realidade, porque mesmo que parasse, viriam outros para substituí-lo. Mas acima de tudo, então ele receber a informação que em uma existência anterior tinha se chamado Allan Kardec, numa de suas existências, né, no processo da reencarnação, era um sacerdote druida. E aí ele resolveu adotar este pseudônimo, porque então se iria publicar obras, não era dele particularmente, porque ele já era um escritor, mas sim dos espíritos. E foi o que acontecera, e vejamos, através das médiuns jovens, Julie, Caroline Baudin, Ruth Jafé, fazendo perguntas e respostas, e como isso se processou. Kardec criou o método experimental, o método da observação, e fazendo, acima de tudo, perguntas inteligentes em diversos lugares, com médiums de países diferentes, e buscando o que ele chama do controle universal dos ensinos dos espíritos, que significa dizer fazer as mesmas perguntas em diversos locais a médiums, e as respostas depois ele faz a correlação, e realmente se elas são correlatas, é porque elas são feitas por inteligências, seres extracorpóreos, sem o corpo físico, porém, seres espirituais que continuam a viver. Isso é muito interessante porque, com isso, o Espiritismo vem nos trazer como princípios básicos Deus, pois que a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos não poderia ser diferente. Kardec não poderia personificar Deus, porque Deus não é um ser antropomorfo. Então, pergunta: que é Deus? E nessa pergunta inteligente, os espíritos superiores responderam: Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Então, um dos princípios básicos do espiritismo é Deus. Depois a gente vai ver imortalidade da alma. Então, alma no sentido de espírito, que somos todos nós, mas espírito encarnado, ou seja, na carne, habitando um corpo físico, tendo a experiência corporal. Porque, na realidade, nós aprendemos com a doutrina dos espíritos que somos seres espirituais vivendo uma experiência corporal. E, portanto, espíritos imortais que jamais morremos, porque morre-se apenas o corpo físico. E nós continuaremos sempre na eternidade, sempre a viver, ora no mundo físico, ora no mundo espiritual. Então, tudo isso nos mostrando que esses princípios como Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, que é a mediunidade, que desde que o mundo é mundo que isso acontece, nós vamos encontrar na própria Bíblia, o livro sagrado, inúmeros fenômenos que estão lá repletos de espíritos se comunicando. Então, chame-se de demônios, chame-se de anjos, tudo referentes a espíritos. E vejamos, desde os profetas, todos eles, falando-nos disso de uma forma muito natural. Então, fenômenos que Allan Kardec vem, com a doutrina dos espíritos, na codificação, nos mostrar a respeito da mediunidade. E categorizando, dando uma categoria, daí explicações a respeito desses fenômenos. Então, tudo isso vem a nos orientar como realmente nós precisamos entender esta doutrina e buscar estudá-la cada vez mais. E é nesse sentido que nós vamos entender que, além desses princípios básicos, nós também temos a pluralidade das existências, que é a reencarnação, que também nós vamos aprender com o próprio Jesus ou Cristo, quando nos falava: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo há 2000 anos. E, por isso, a reencarnação também faz parte de inúmeras doutrinas outras que não fora criada com o Espiritismo. E o Espiritismo vem aprofundar ainda mais a respeito desse estudo. E o princípio do
da pluralidade dos mundos habitados. Então, esses mundos que nós precisamos entender, acima de tudo, que estão ao nosso redor e que Deus, acima de tudo, nos criou e entende e nos esclarece que não é apenas a Terra, um planeta em que existem habitantes. São inúmeros outros, porque qual seria o sentido da vida se nós, né, vivêssemos 50, 100 anos, 110 anos, o que é isso perante a eternidade? Ou se mesmo, ao nascer, muitos nem chegam a uma idade maior, já partem para o outro lado da vida. E como seria se morrer acabou-se? Então, é para que a gente possa entender ainda mais a respeito da logicidade dos fatos. E é esta doutrina que nos orienta muito bem o próprio Allan Kardec. Então, ele nos traz que este modelo, para nós entendermos, até mesmo no momento atual, o Espiritismo, ele tem essa explicação lógica dos fatos, o conhecimento mais completo a respeito da origem dos espíritos e, acima de tudo, do seu papel aqui na Terra e o que nós estamos fazendo aqui como um processo de revelação. O Espiritismo, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos dizer que o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, porque vem revelar, vem mostrar, né, o mundo espiritual, é o descortinar de uma nova era. Vem tirar o véu da letra que mata, mas a busca do Espírito que vivifica. É importante lembrar que os próprios antigos já conheciam esses princípios. Na própria antiguidade, os estudos dos fenômenos, né? Que os fenômenos espirituais em que aconteciam não eram privilégios, muitas vezes eram privilégios das castas mais abastecidas, né, que só se revelavam a eles, e os demais eram considerados mistérios. E a gente sabe que na própria Idade Média também os que tinham conhecimentos a respeito do assunto, mas eram considerados feiticeiros, eram bruxos e eram queimados na própria fogueira, a Santa Inquisição, como é chamada. E por isso mesmo nós sabemos que no processo da reencarnação, como a justiça divina, no processo de retorno, né, da própria humanidade, cada um de nós, para o ressarcimento, as próprias leis soberanas de Deus que estão escritas na nossa consciência, para que a gente entenda a origem de todos esses fatos. Então, a doutrina dos Espíritos, ela nos ensina cada dia mais que é encontrada para todos nós explicações importantes para que a gente conheça e que a gente perceba o que nós precisamos estudar e analisar dentro de cada um de nós. E o grande objetivo do Espiritismo é a transformação moral do ser, é a nossa renovação, é a nossa busca do nosso aperfeiçoamento. E é muito interessante porque tem a obra O que é o Espiritismo, que poucos estudam esta obra, lançada na primeira edição, entre junho e julho de 1859, e lá Allan Kardec tivera o cuidado de trazer para todos nós o conceito, né, sobre o Espiritismo. E ele nos diz que as noções mais essenciais da própria doutrina espírita e também aos adeptos, né, pois que nos fornecem todos esses meios para responderem às nossas questões, às nossas objeções, na realidade, são representadas, para que a gente entenda, como o Espiritismo é, ao mesmo tempo, nos diz Kardec, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência, pratica ela, né, consiste, no caso, o Espiritismo, nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam, né, dessas mesmas relações. Então, é para que nós entendamos o que Kardec queria falar a respeito desta doutrina. Então, em resumo, ele define que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, como nós precisamos entender essa logicidade para que a gente possa avançar e começar a compreensão maior
desta doutrina abençoada, que é a doutrina dos espíritos, que vem, né, por diversos seres, trazendo esta orientação, esta contribuição para toda a humanidade, para que a gente possa, acima de tudo, começar a nos conhecer verdadeiramente, né? E a proposta maior é de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui na Terra. E entendemos quando Allan Kardec, que faz, né, essas perguntas tão abençoadas, para que a gente possa compreender, então, de uma forma muito didática, porque, então, o Espiritismo, como, né, nessa didática maior de relacionamento entre o mundo corporal e o mundo espiritual, ele precisava fazer essa metodologia, e, inicialmente, o Livro dos Espíritos tem apenas 501 perguntas, lançada a 18 de abril de 1857. E depois foram expandidos, né, para 1.019 perguntas. E como as perguntas são tão bem elaboradas, e Kardec, é bom registrar que ele teve, por exemplo, durante em média de 10 anos, estudando através desse método positivo, e, é claro, com muita paciência, né? Com muito entendimento, porque sofrendo inúmeras injúrias, os amigos começando a se afastar. Graças a Deus que ele tinha uma mulher fortalecida, forte ao seu lado, a Amélie Boudet, para ensinar, porque os poucos amigos, né, contavam-se nos dedos em que ficaram ao seu redor, pelo fato de tudo e a pressão de toda a época, e olha que ele trazer essa doutrina na época, né, do positivismo, mas no século XIX, no século das luzes, mas com grandes embates que estavam acontecendo na época. E como tudo isso vem mostrar dessa importância para a metodologia e o quanto ele precisava ter, assim, resiliência e perseverança. Essa é a palavra, para não desistir verdadeiramente. Então, sabemos que ele lançou, em 1857, o Livro dos Espíritos, que vem com toda essa parte filosófica, o Livro dos Médiuns, né, com essa parte experimental, posteriormente, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, com essa parte moral, em 1864, o Céu e o Inferno com a parte analítica e a Gênese, né, com a parte científica também. Lembrando que ele, periodicamente, lançou a Revista Espírita. E esta Revista Espírita trazia todos os ensinamentos também trazidos pelos espíritos superiores, com a racionalidade das informações do próprio Kardec, sua contribuição fenomenal, trazendo para todos nós, e quantos esclarecimentos abençoados, e, acima de tudo, ele lançava depois as obras. E vejamos, a própria Revista Espírita foi esse traço de união entre todos os povos, todos os espíritas do mundo, que conseguiu, sim, fazer com que fosse muito mais divulgado. A gente lembra, por exemplo, o quanto, né, Kardec sofreu de perseguição, e o ato de fé de Barcelona, a queima dos livros, o Livro dos Espíritos, que naquele momento, como a própria espiritualidade mostra para ele, os livros queimando-se, né, os livros dos Espíritos, mas cada chama, cada faísca, tudo aquilo reverberando no mundo como um todo, e as pessoas querendo conhecer. Que doutrina é esta? Que esclarece o que é isso que está sendo, então, proibido, né, pela própria igreja, pelo próprio clero na época. Então, que isso acontece? E foi o maior meio de divulgação. E a espiritualidade sabe, porque a doutrina é dos espíritos, e não é de um ser. Kardec foi o instrumento. Agora, que instrumento luminoso, que ser magnífico, magistral, para conseguir com tanta maestria o cumprimento, então, dessas orientações para todos nós. É importante a gente registrar também que esta doutrina, ela se propaga, não é, até os dias atuais, é uma doutrina nova, recente. O lançamento de O Livro dos Espíritos aniversariou agora, em abril, né, com 164 anos apenas, porém, já é bem solidificada. É importante a gente lembrar
que na própria, né, Inglaterra, as manifestações que aconteceram, as manifestações espíritas que foram submetidas à análise, né, dos fenômenos espíritas que aconteceram na época, e em 1869, quando então Kardec já estava indo para o mundo espiritual, porque ele desencarnou em 31 de março de 1869, e a gente vai ver lá em obras póstumas a grande preocupação de Kardec, né, dizendo quem iria substituir, como isso iria acontecer, e é bem verdade que a espiritualidade está lá relatando que ele não era insubstituível enquanto pessoa, e é claro que a espiritualidade iria dar a grande destinação e orientação de como iria acontecer. E como nós estamos vendo nos dias atuais, muito mais a ciência demonstrando e explicando a respeito de tudo que acontece fora da matéria, que tudo é energia, né? A própria energia é a matéria condensada e a energia dissociada, no sentido assim, para que a gente possa entender matéria e energia. E Kardec estudava a respeito dos fluidos, era assim que se chamava naquela época, e a gente vem entender a grande massa de modelar, que é o fluido cósmico universal, que vem esclarecer a todos nós em humanidade que essa própria manipulação através da divindade de Deus faz com que o surgimento dos novos elementos. Então, na trindade universal, que o Espiritismo nos traz, é Deus, Espírito e matéria. E Espírito como princípio inteligente do universo. E mais posteriormente, para que a gente entenda que fomos todos nós criados simples e ignorantes. E no sentido de sem o saber, porém dotados do livre-arbítrio, que é a capacidade que a gente tem de pensar e agir livremente, para seguirmos adiante e conseguirmos realizar a nossa destinação, que é a perfeição. Que o objetivo da encarnação, os espíritos superiores disseram a Kardec, é a perfeição. E esta perfeição nós vamos conseguindo, sim, com o nosso burilamento, com o nosso melhoramento, com a melhoria dos nossos sentimentos. E para isso precisamos preservar as leis soberanas de Deus e vivenciá-las. E isso só através do bem, do amor incondicional ao próximo. E o grande protótipo do amor é a presença do Mestre Jesus. Mas lembramos, voltando em relação ao que estávamos a falar, em relação a em 1869, para a comprovação dos fatos que aconteciam naquela época, lembramos da Sociedade Dialética de Londres, né, uma das mais autorizadas agremiações científicas, que nomeou uma comissão de 33 membros naquela época. Quanto deles, né, desses 33, a gente lembra, por exemplo, o John Lubbock, Henry Lewis e, acima de tudo, William Crookes, este ser que ajudou tanto. Então, toda essa comissão, ela começou imaginando que todos esses fenômenos espíritas não passavam de produtos da imaginação. E pensemos o que aconteceu. Depois de 18 meses de experiências e estudos, essa comissão ela colocou no relatório e reconheceu a realidade dos fenômenos e concluiu em favor do espiritismo. E é nisso que nós vamos buscar, porque é ciência estudando. E lembramos que um deles, que era o Russell Wallace, né, era o colaborador do Charles Darwin, que o próprio Espiritismo, no Livro dos Espíritos, já vem trazendo essa teoria da evolução em 1857. E Charles Darwin vem lançar isso em 1859. E vejamos, o próprio Russell Wallace, ele, como grande estudioso, fez parte dessa comissão para entender se esses fenômenos eram válidos ou não com o Espiritismo, ele lança posteriormente uma obra, né? E quando ele começa a compreender que se entregou a todas essas experiências, e acima de tudo ele diz que não tinha concepção da existência espiritual, mas que ali estava sendo comprovado. E ele então publica uma obra em inglês, né, Miracles in Modern Spiritualism, falando sobre esses fenômenos miraculosos espiritualistas. E assim, nós também vemos o William Crookes, que
Também na mesma linha, durante 10 anos, ele vai buscar, né, estudar as manifestações espíritas para verificar cientificamente, construiu instrumentos de precisão, buscou diversas formas. E o que acontece? Através de uma médium, Florence Cook, ele começa a investigar a presença de Kate King, que era uma jovem que se materializou e cortou os cabelos e se vestia e fez inúmeros estudos com ela, né? Tem lá uma obra que foi publicada também pela Federação Espírita Brasileira, Fatos Espíritas, mostrando aí todo o trabalho de William Crookes e demonstrando aí o quanto todos esses fenômenos de aparições foram verdadeiros, e ele decretou verdadeiramente, popularizou essa ciência espírita e essas curiosas manifestações que na época referidas por eles estavam ali relatados todos os fatos, e não tinha encontrado nada que pudesse descomprovar ou desconstruir todo o trabalho feito em relação aos fatos e fenômenos espíritas. Então foram inúmeros outros cientistas da época que analisaram todos os fatos. A gente lembra também na própria França, o próprio Camille Flammarion, que popularizou-se, né, na ciência dos mundos, e entre os sábios também, fazendo aquele discurso de pronunciamento lá na lápide de Allan Kardec, chamando como bom senso encarnado e tornando-se espírita para a época, e o próprio que se chamava Babinet, que era membro do Instituto também, e um grande sábio, e começou a tornar público que, falando-nos sobre os fenômenos espíritas, que tornara-se espírita. Isso naquela época para muitos era um choque, mas a doutrina começou a se expandir, porque além fronteiras, porque não tem fronteiras. E a gente sabe o que aconteceu também no processo de propagação, né? E a gente começa a entender, por exemplo, que a árvore transplantada também para o Brasil começou a germinar lá nos fenômenos Radziwiłł, floresceu então com Allan Kardec na codificação, na própria Europa, mas no Brasil tornou-se também uma grande árvore com o médium Francisco Cândido Xavier, que há mais de 400 obras vem trazer para todos em humanidade, através do fenômeno da mediunidade, né, da psicografia, descortinando o mundo espiritual, lançando as obras na década de 1930, com André Luiz, falando-nos do mundo espiritual, na primeira obra Nosso Lar, e todos nós sabemos que revistas científicas importantes foram lançadas pela Associação Médica Espírita Brasileira, na própria revistas científicas importantíssimas, né? Não lembro o nome da revista agora, mas com mais de 32 itens de ciência espírita pura, trazidas pelas obras de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, e nenhuma delas refutadas pela ciência, todas comprovadas. Ao contrário, o próprio Espiritismo antecipando-se em relação ao que a ciência oficial estava a estudar na época. Ou seja, Kardec, esse homem de ciência, dizia que se em algum momento o Espiritismo se dissociasse da ciência, deixássemos, né, o Espiritismo e buscássemos andar com a ciência, porque ele mesmo traz essa denominação na obra O que é o Espiritismo. Mas em nenhum momento isso aconteceu. E essa propagação, essa fonte maior, olha que coisa abençoada que acontece. E como o Espiritismo está atualizado para todos nós. Como isso nos favorece, né, a compreensão. Então, a gente começa a entender que o Espiritismo é simultaneamente essa filosofia moral, essa ciência positiva, isso nas palavras de Leon Denis, ele nos traz na obra Depois da Morte, mas também ele nos diz, ao mesmo tempo, que pode satisfazer ao nosso coração e à nossa razão. Apresentou-se também para o mundo como um momento mais preciso, quando as concepções religiosas do passado se deslocavam das suas bases, quando a humanidade, tendo perdido a fé ingênua dos velhos tempos, corroída pelo ceticismo, errava no vácuo e sem bússola, né? E muitos tateavam como cegos, procurando caminhos. Então vem o Espiritismo.
E é claro, e ele nos diz, Leon Denis, o grande, né, precursor também, falando-nos do Espiritismo e propagador desta doutrina abençoada com diversas obras, dizendo-nos que um dos maiores acontecimentos da história, no século XIX, sobre as ruínas do próprio paganismo agonizante, né, no seio de uma sociedade corrompida, o cristianismo vem pela voz dos mais humildes e dos mais desprezados, e trazia como moral e fé novas a revelação de dois princípios, a caridade e a fraternidade humana. Então, nos explica Leon Denis que, em face de todas essas doutrinas que aconteciam, as doutrinas religiosas que estavam enfraquecidas, o Espiritismo vem reerguer, né, uma filosofia racional, trazendo o germe da transformação social, um meio de se regenerar a humanidade e a busca maior de libertá-la dos elementos de decomposição que esterilizam e trazem nódoas para a humanidade. Então, o Espiritismo vem oferecer uma base, a sólida fé, uma sanção à moral, um estimulante à virtude e faz do próprio progresso o alvo da nossa vida e a lei superior do universo. Maravilhosa, por quê? Porque, então, vem nos trazer a doutrina dos Espíritos, este grande sol das nossas almas, fundamentando assim Kardec que a fé raciocinada é aquela que encontra a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, não é uma fé cega. Por isso que Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, vem nos dizer que o Espiritismo também é o cristianismo redivivo. É nessa fonte inesgotável de amor que nós vamos buscar no próprio Mestre Jesus, ensinando-nos como criaturas de Deus a evoluirmos, a buscarmos as lições grandiosas do Cristo, quando então nos convida Jesus de Nazaré a nos dizer: se quiseres me seguir, renuncie a ti mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, mostrando-nos, né, no processo de renúncia, no processo de buscar nos conhecer e levarmos adiante as nossas cruzes, que são as nossas provas escolhidas por nós em outrora, na própria espiritualidade. Vejamos a doutrina espírita, em resumo, como nos diz Kardec, ela suaviza a amargura das nossas tristezas da própria vida. O Espiritismo acalma os desesperos e as agitações da nossa alma, dissipa as nossas incertezas ou esses terrores do próprio futuro, elimina o pensamento de abreviar a vida pelo suicídio. Da mesma forma, torna-nos felizes aqueles que aderem ao Espiritismo. E está aí o grande segredo da sua rápida propagação. E é interessante que Kardec também nos fala que, do ponto de vista religioso, o Espiritismo tem por base as verdades fundamentais de todas as religiões, ou seja, Deus, a alma, a imortalidade, as penas e as recompensas futuras, mas ele é independente de qualquer culto particular. Porque o objetivo maior do Espiritismo é provar aos que negam ou que duvidam que a alma existe. E é interessante porque quando Kardec perguntou aos espíritos superiores a fundamentação do próprio Espiritismo, e eles respondem que é combater o materialismo. Então, é mostrar que, através do nosso aperfeiçoamento moral, espiritual, de que o espiritualismo, né, é combater o materialismo, esse regar as coisas da terra, que morrer acabou, que muita gente pensa, que só existe o que eu pego, o contato, quando na realidade a própria física hoje já está estudando, né, a física quântica, a ciência vem nos falar a respeito da busca da espiritualidade, da religiosidade do ser, desse processo de regeneração que nos aguarda e o que nós estamos vendo nos dias atuais. Espiritismo e a atualidade. Como está sendo tão importante entendermos os conceitos espíritas nos momentos atuais. Nós estamos vivendo um mundo de pandemia, um tempo de pandemia. Esse tempo que vem trazer para nós esse esclarecimento que nós estamos no processo de transição planetária. Mas esse momento ele já aconteceu
antes, não é novo para a humanidade. Se nós formos há 100 anos, nós vamos ver com a própria gripe espanhola o que acontecera e como dizimou pessoas, e necessitando sim da cura que chegou, e para posteriormente, né, acalmar e acerenar e dar contas do processo evolutivo do próprio planeta e das pessoas que estão inseridas em todas elas. Nós vamos buscar anteriormente na própria Idade Média a peste negra e tantos outros, como a doenças como a varíola. A gente vai ver muito bem naquela obra também de psicografia de Chico Xavier, Alcione, né, na obra Renúncia, e quanto trouxera isso para todos nós, e esse esclarecimento, a varíola dizimando muitas criaturas. Então, nós estamos vivendo na atualidade períodos que, para a espiritualidade, para o próprio Cristo, que é um grande timoneiro desta nau chamada Terra, na linha de Emmanuel, também como psicografia de Chico Xavier nos traz como governador espiritual da Terra, sabe tudo o que está acontecendo e como nós precisamos entender esta doutrina de amor e luz que é o Espiritismo, que nos fala que o que nós precisamos, estamos passando nos momentos atuais, o vírus foi apenas um vetor, um meio, que é um ser que nem vida possui, precisa de uma célula para sobreviver e viver, para ter vida, e vem dizimando tantas criaturas, mas também para explicar a todos nós em humanidade que qual o nível evolutivo que nós estamos apresentando no momento. Esses são fatores que muitos estão precisando voltar para o mundo espiritual, a morada original, para o processo de continuidade da vida. E muitos de nós que aqui estamos, precisamos fazer a diferença no sentido de buscar voltar mais para o que é essencial da vida, os valores espirituais, como o próprio Cristo falava, que os ladrões não roubam, que as traças não corroem, que a ferrugem não consome. Onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. De sentirmos a força do amor. E o amor é, como nos diz Joana de Ângeles na obra Amor, Imbatível Amor, psicografia de Divaldo Franco, o amor é o oxigênio da alma. É esse oxigênio da vida que nos faz respirar e nos tornar seres melhores, porque nós não podemos apenas nos imunizar no sentido físico, de higienização das mãos, como é importante, usarmos máscara, né? Todo esse processo que está acontecendo agora, e essa importância para que a gente possa crescer e livrar-se deste vírus, mas, acima de tudo, também a imunização espiritual, que é a vacina da alma, para que a gente possa, então, cuidar do corpo e do espírito, como nos diz no capítulo Sede Perfeitos, cuidar do corpo e do espírito, a obra de Allan Kardec. Neste sentido maior, nós vamos entender o quanto tem explicações nos momentos atuais que a doutrina espírita nos traz. Nós fomos plantados no local certo para florescer, no país certo, na família certa. Onde estamos é que precisamos fazer diferente. É que precisamos brotar, acima de tudo, essas virtudes, para que a gente entenda a criação divina que somos para a evolução, que é também uma fatalidade que existe para todos nós. A lei de evolução, todos nós estamos fadados a ela. Agora, como temos um processo de escolhas que fazemos, vamos escolher sempre o melhor, fazer o bem, porque já sabemos que o mal é obra nossa. Allan Kardec, na obra A Gênese, nos traz lá muito bem a respeito do bem e do mal, para que a gente entenda, nos dizendo que o mal existe e tem uma causa, e a causa é humana, e que existem 3 classes, o mal físico, o mal moral, e os flagelos naturais, que esses independem da nossa vontade enquanto seres humanos aqui na Terra. Porém, eles acontecem porque fazem parte da lei de destruição, que é uma lei divina, que está lá na 3ª parte do Livro dos Espíritos, para nos orientar a respeito das leis divinas que estão escritas também na nossa consciência, para que estudemos esta doutrina, para que ela faça parte do nosso cotidiano, para que ela possa nos esclarecer e nos orientar como nós temos que
seguir esse sentido maior. Por isso, nós vamos buscar uma mensagem belíssima que está lá na obra Roteiro, Psicografia de Chico Xavier, através de Emmanuel, quando ele nos traz o Espiritismo nos tempos modernos, é sem dúvida a revivescência do cristianismo em seus fundamentos mais simples. Descerrando a cortina densa, postada entre os dois mundos, no domínio, vibratório em que a vida se manifesta, mereceu desde a primeira hora de suas arregimentações doutrinárias o interesse da ciência investigadora, que procura escravizá-lo ao gabinete ou ao laboratório, qual se for a mera descoberta de energias ocultas da natureza, como a da eletricidade, que o homem submete ao seu bel prazer, na extensão de vantagens ao comodismo físico. Interessada no fenômeno, a especulação analisa-lhe os componentes, acreditando encontrar no intercâmbio entre as duas esferas nada mais que respostas a velhas questões de filosofia, sem qualquer consequência de ordem moral na experiência humana. E erra, todavia, e aí nos orienta Emmanuel, quem se norteia por essas normas, de vez que o Espiritismo, positivando a sobrevivência além da morte, envolve a si mesmo vasto quadro de ilações no campo da ética religiosa, constrangendo o homem a mais largas reflexões no campo da justiça. E olha que justiça aqui nós vamos buscar a própria resposta no Livro dos Espíritos, na questão 875, quando Kardec então pergunta o que deve se entender por justiça. E os espíritos superiores luminares disseram: respeito incondicional aos outros. Então, como está o nosso processo de justiça? Porque queremos sempre a justiça que aconteça conosco em relação aos outros fazendo conosco. Mas e o nosso processo de justiça para a compreensão da atualidade dos fatos que estamos a passar, tudo que acontece no nosso viver? Então, Emmanuel nos diz nesta mensagem: não cogitamos aqui de dogmática, de apologética ou de qualquer outro ramo das escolas de fé em seus aspectos sectários. Não nos reportamos a religiões, mas a religião, propriamente considerada como sistema de crescimento da alma para a celeste comunhão com o Espírito Divino. Desdobrando o painel das responsabilidades que a vida nos confere, o novo movimento de revelação implica abençoado e compulsório desenvolvimento mental. A permuta com os círculos da ação dos desencarnados compele a criatura a pensar com mais amplitude dentro da vida. Novos aspectos da evolução se lhes descortinam e mais rico material de pensamento lhe enriquece os celeiros do raciocínio e da observação. De que nos valeria a prodigiosa descoberta, por exemplo, do Watt, se o vapor não fosse disciplinado a benefício da civilização? Que faríamos da eletricidade sem os elementos da contenção e transformação que eles controlam os impulsos? No espiritismo fenomênico, somos constantemente defrontados por aluviões de forças inteligentes, mas nem sempre sublimadas, que nos assediam e nos reclamam. Aprendamos que a morte é questão de sequência nos serviços da natureza. Reconhecemos que a vida estua ao redor de nossos passos, nos mais variados graus de evolução. Daí o impositivo da força disciplinar. Urge o estabelecimento de recursos para a ordenação justa das manifestações que dizem respeito à nova ordem de princípios que se instalam vitoriosos na mente de cada um. E, para cumprir essa grande missão, o Evangelho é chamado a orientar os aprendizes da ciência do Espírito para que, levianos ou desavisados, não se precipitem a imensos resvaladouros de amargura ou desilusão. Portanto, queridos amigos, queridos irmãos, que possamos começar a refletir que doutrina é esta, que então vem trazer processo da ciência, da filosofia, da moral, do Cristo, que então nos traz um descortinar de uma nova era, que nos mostra que, acima de tudo, ela não
impõe, não quer fazer proselitismo, não está preocupada em que muitas mais pessoas possam ser espíritas, mas é uma proposta de educação, é uma obra de educação, porque então vem nos falar da educação, acima de tudo, aquela educação moral, a educação que ultrapassa as fronteiras intelectuais dos livros, como nos diz Kardec na nota de O Livro dos Espíritos. E a gente, então, orienta para que possamos estudar essa obra, O Livro dos Espíritos, por diversas vezes. E lá, na própria conclusão, a gente vai encontrar, na parte 5, quando Kardec nos traz, por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que ele é consequência inevitável. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. A causa dessa celeridade reside na satisfação que trazem a todos os que as aprofundam e que nelas veem alguma coisa mais do que fútil passatempo. Portanto, é essa doutrina que nos esclarece, que vem muito mais. E Kardec nos diz também, no próprio Livro dos Espíritos, as classes, né? 3 aspectos diferentes de espíritas que nós nos encontramos no item 7 da conclusão. Ele diz que, além do espiritismo se apresentar sobre os aspectos das manifestações, dos princípios e da filosofia que delas decorrem, também tem 3 classes de adeptos. E qual o que eu estou inserida? Diz que o primeiro, né, são os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. O segundo, os que eles percebem as consequências morais. E o terceiro, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Então, como está o nosso esforço para essa prática maior, né, dos princípios básicos e da moralização do Espiritismo nos traz, nos trazendo de volta todos esses conceitos abençoados, também da proposta do próprio Cristo, de nos ensinar como nós temos que proceder, como nós temos que viver, né, sentindo a força maior que se pulsa nas estrelas siderais, pulsa numa hélice de um DNA, pulsa dentro de nós, que é Deus em nós. E isso, Deus se revela às criaturas através das próprias criaturas. E que nós possamos, então, começar a definir novos rumos no nosso viver. Que possamos aprender com a atualidade dos grandes desafios que estamos vivendo, pessoas que estão indo embora, não é? Partindo para o outro lado da vida, pessoas que estão sem alimentos. E o que eu tenho a ver com isso? Tenho tudo a ver. Que eu possa, então, como todos nós possamos, colaborar na solidariedade e na fraternidade. E como nos diz Kardec, que o progresso moral precisa acontecer através da caridade, da fraternidade e da solidariedade. Ele nos fala isso na Gênese. E para encerrar as nossas palavras, né, muito agradecidos a Deus pela oportunidade, né, agradecer mais uma vez a esta instituição, Associação de Cultura Espírita de Alcobaça, na pessoa de Leonor, muito amada, e todos que fazem parte desta instituição, que possamos buscar a compreensão mais ainda do estudo do Livro dos Espíritos e de toda a obra de Allan Kardec, e das obras subsidiárias também. E lembrando na assertiva do Espírito de Verdade, quando nos traz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. E mais ainda, que possamos buscar na assertiva de Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec nos traz como grande slogan: fora da caridade não há salvação. Obviamente, né, buscando, não é fora do Espiritismo. E a caridade aqui ultrapassa as fronteiras apenas dos recursos materiais, mas a caridade como entendia Jesus, que está lá na questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que significa caridade, como entendia Jesus. É o BIP, e a espiritualidade nos diz: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então, todos nós necessitamos o exercício da caridade para o crescimento maior de todos nós. E para encerrarmos, tem uma mensagem belíssima que eu gosto muito, de Emmanuel,
No livro Roteiro, se chama Definindo Rumos, e ele nos traz como orientação. Em verdade, meu amigo, minha amiga, terás encontrado no Espiritismo a tua renovação mental. O fenômeno terá modificado as tuas convicções. As conclusões filosóficas alteraram, de certo, a tua visão no mundo. Admites agora a imortalidade do ser. Sentes a excelsitude do teu próprio destino. Mas, se nessa transformação da inteligência não te reergue o coração com um aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que abraças não te fazem melhor à frente dos nossos irmãos da humanidade, para que te serve? Para que te serve o conhecimento, se uma força superior te não educa as emoções, se a cultura te não dirige para a elevação do caráter e do sentimento, que fazes do tesouro intelectual que a vida te confia? Não vale o intercâmbio somente pelo capricho atendido. A expressão gritante do inabitual pode estar vazia de substância. A ventania impetuosa que varre o solo com imenso alarido costuma gerar o deserto, enquanto que o rio silencioso e simples garante a floresta e a cidade, os lares e os rebanhos. Se procuras contato com o plano espiritual, recorda que a morte do corpo não nos santifica. Além do túmulo, há também sábios e ignorantes, justos e injustos, corações no céu e consciências no inferno purgatorial. As excursões do desconhecido reclamam condutores. O Cristo é o nosso guia divino para a conquista santificante do mais além. Não te afastes dele. Registrarás sublimes narrações do infinito na palavra dos grandes orientadores. Ouvirás muitas vozes, amigas que te lisonjearão a personalidade. Escutarás novidades que te arrebatam ao êxtase. Entretanto, somente com Jesus, no evangelho do bem vivido, é que reestruturaremos a nossa individualidade eterna para a sublime ascensão à consciência do universo. E é nesse sentido, nessa mensagem, que nós queremos juntos deixar para vocês esse processo maior do nosso crescimento, e o Espiritismo é essa doutrina magistral que vem brilhar a nossa luz e nos mostrar o porquê da vida. Muita paz, que Deus nos abençoe. E gratidão, Leonor, e a todos que nos assistiram e que vão nos assistir. A gratidão é toda nossa, Raquel. Muito, muito obrigada por esta fantástica exposição. Foi excelente a sua abordagem, foi excelente a forma como fez esta síntese, uma síntese tão completa sobre a doutrina, desde o seu surgimento, os seus pilares, as leis que nos regem, enfim, tudo aquilo que nos traz, nos livros que foi citando, não só da própria codificação, como da complementar, enfim, deste imenso entendimento e esclarecimento que a doutrina espírita é para nós, e que a Raquel conseguiu aqui trazer de uma forma tão natural, com tanta energia também, com tanto carinho, e que sem dúvida, de certeza absoluta, que ninguém fique indiferente a esta mensagem de convocação à nossa melhoria íntima, à nossa transformação moral, que é isso, no fundo, a que realmente somos todos convocados. Por isso, posso apenas, mais uma vez, agradecer-lhe o imenso bem-aja. Os comentários ao longo da palestra também refletem aquilo que eu estou a dizer. As pessoas estão todas muito felizes com a sua exposição, muito esclarecedora. Vou-me estar a repetir, mas é mesmo isso. Uma imensa gratidão pela oportunidade de aqui termos connosco hoje. Eu penso, não sei se há perguntas, acho que há apenas uma pergunta, depois há muitos comentários. Aqui está uma pergunta. Enquanto espíritos a viver neste planeta, só reencarnamos neste mesmo planeta, a Terra? Em relação ao processo da reencarnação, nós vamos entender como a grande oportunidade e a justiça divina nos proporcionando, né, um processo para que nós possamos aprender ainda mais e ressarcir as leis de Deus soberanas infringidas por cada um de nós. Então, a reencarnação, que possamos entendê-la não como um processo de punição, mas, acima de tudo, de educação moral integral do ser.
É a bênção, é a justiça maior do nosso Pai Criador para conosco. Então, só reencarnaremos nesse mesmo planeta, a Terra. Obviamente, a gente vai ver que não, nós vamos ter novas oportunidades. O que vai depender tudo isso é do nosso processo de amadurecimento moral e espiritual, a nossa maturidade. Nós vamos entender que na própria escala espírita, no Livro dos Espíritos, no item 100, Allan Kardec nos traz de uma forma didática que existem 3 grandes ordens e 10 classes. E os espíritos de terceira ordem são os espíritos imperfeitos. E este nós estamos inseridos ainda. Os de segunda ordem são os bons espíritos. E os de primeira ordem são os espíritos puros, que o que conhecemos é Jesus, que veio aqui à Terra, que foi o responsável pelo arquitetar do orbe terrestre, junto com o Pai Criador, que então nos deu a oportunidade, não só com a prova maior do amor de Deus por nós, de chegar aqui na Terra e também vir nos ensinar. Ele mesmo, não é, a lei de amor, enviou antes da sua chegada vários seres luminares para pavimentar essa própria estrada. E veio também, há 2000 anos, nos trazer isso. Então, nós iremos, já sabemos também, né, que os próprios mundos, eles têm um processo de categoria de mudança dos próprios mundos. E nós, porque saímos, a Terra já foi mundo primitivo, né? Agora nós estamos em mundos de expiação e provas, e posteriormente, né, nós estamos no limiar de uma nova era, para a gente passar para esse mundo de regeneração, mas isso só vai acontecer quando nós, seres que ficarmos aqui na Terra, formos regenerados verdadeiramente, transformando todo o nosso coração, nosso sentido do bem, né? Trocarmos os nossos defeitos por virtudes para que isso aconteça. E sabemos também, Joana de Ângeles nos fala, através da psicografia de Divaldo Franco, que muitos seres, além de seres que estão reencarnando na Terra e para ajudar no avanço desse progresso do planeta, também seres da Terra aqui estão sendo levados para habitar outros planetas, para a reencarnação em outros planetas, e para que a gente lembre que é preciso o desenvolvimento do sentimento e da moralidade e do conhecimento, que é o que Emmanuel fala da sabedoria das 2 asas, né? Então, a Terra não é apenas um planeta onde existe a reencarnação, nós iremos habitar outros também. O que vai depender é do nosso grau evolutivo, então que possamos fazer o bem, possamos instaurar o melhor, e se quisermos ainda permanecer na Terra, que possamos semear como semeadores do amor, do bem, da solidariedade, da empatia, para que posteriormente possamos voltar a reencarnar na Terra também, com um planeta muito melhor, e com a nossa contribuição. Né? Então, assim, depende do grau de maturidade espiritual e do nosso processo da jornada evolutiva. O bom é que nós continuamos sempre na vida, sempre a viver. É verdade, eu até costumo utilizar, apoderar-me da frase que citou há pouco, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, e costumo alterá-la um pouquinho para espíritos, que somos todos nós, independentemente de sermos espíritas ou não. É realmente a nossa primeira necessidade, aprendermos a amarmos-nos e, sem dúvida nenhuma, instruirmos-nos para que possamos fazer este voo de forma harmoniosa. E aqui está mais uma. Obrigada pela excelente explicação e pela lógica com que a apresentou. E pronto, eu penso que estamos a terminar. No Brasil são agora 14 horas? Não, 13 horas. 13 horas e 4 minutos. Está na hora de ir almoçar. Raquel, uma vez mais, um imenso obrigada pela sua disponibilidade em estar connosco hoje. Esperemos que, como falámos ainda quando estávamos no backstage antes de iniciarmos, que possa vir o tempo em que nos possamos reunir de novo aqui em Portugal, presencialmente, que será bom, de certeza absoluta. Deixaria quiser, né? Se Deus quiser, sim. Deixo também um grande abraço ao Merlânio Maia, o nosso poeta. Temos uma palestrante connosco que nos traz muitas vezes poetas do Merlânio, que é a Helena Sousa. Por isso ele está muitas vezes presente connosco nas palestras através dos seus poemas. E então, como dissemos no início, na apresentação da Raquel,
A Raquel é voluntária no movimento Move Paz, que é um movimento pela paz e não violência, que está essencialmente sediado no Brasil, sem dúvida, mas que era importante que fosse expandido pelo mundo inteiro. Mas hoje estamos aqui em Portugal, em Brasil e Portugal simultaneamente, que é o que nos é permitido através das redes sociais, e iríamos terminar precisamente com uma música da autoria do João Paulo Gomes, com letra e música do João Paulo Gomes, e que se chama precisamente Fazer a Paz. E terminávamos assim em forma de prece cantada e de esta mensagem que o mundo inteiro necessita para nos serenarmos e para nos harmonizarmos mais do que nunca nesta fase que todos atravessamos. Então, a todos aqueles que nos acompanharam, também o nosso enorme bem-aja, a nossa gratidão, e até sábado que vem, ainda online, e depois, dia 15 de maio, retomaremos as nossas atividades presenciais, já na sede da Associação de Cultura Espírita de Alcobaça. Obrigada, Raquel, um beijo imenso e até já. A gente ainda se encontra um bocadinho nos bastidores, não é? Obrigada, beijo no coração. Todos, obrigada a todos e à espiritualidade amiga e a Deus pela oportunidade. Muita paz. Obrigada. Com amor se faz a paz, vem mostrar do que és capaz, confiante em teu valor. Cada ser é um irmão, que a obra da criação brotou de Deus por amor. Com amor se faz a paz, vem mostrar como se faz, tornar o mundo melhor. Em cada ser um irmão, querer a todos dar a mão, sintonizar esse amor. Busca bem dentro de ti essa paz que te sorri e te leva a meditar. E nessa paz interior a vida ganha outra cor, refletida em teu olhar. Com amor se faz a paz, vem mostrar do que és capaz, confiante em teu valor. Em cada ser um irmão, querer a todos dar a mão, sintonizar esse amor. Sem paz nada faz sentido, o tempo fica perdido, suspenso sem avançar. É preciso evoluir, a terra reconstruir, paz no mundo semear. Com amor se faz a paz, vem mostrar do que és capaz, confiante em teu valor. Cada ser é um irmão,